O programa a seguir é livre para todos os públicos. Inscrevam-se, galerinha. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, do versículo 37 ao versículo 39, que nos diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, eu estou mais ou menos há 15 dias meditando nessa palavra, na vinda do Senhor Jesus. Nós estamos vendo aí, queridos, os sinais, os noticiários, as coisas que estão acontecendo nesse tempo. E me causou bastante preocupação. E meditando, orando, buscando o Senhor, eu pude perceber, querido, que as pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar jamais. As pessoas têm a volta de Cristo por tardia. É como se Jesus tivesse prometido e não vai cumprir a sua promessa. É como se ele jamais fosse voltar. E eu não estou falando dos indoutos, eu não estou falando dos nécios, não, estou falando daqueles que realmente conhecem a palavra do Senhor, vivem nas igrejas, frequentam os cultos. E você agora, talvez, nesse exato momento, possa estar pensando e até perguntando: quem vive, pastor, como se Jesus não fosse voltar? Mas a resposta é que muitos vivem, querido, dessa maneira, esquecendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Quero te convidar nesse momento a entrar em uma reflexão para concluirmos se realmente vivemos para subir para o céu com Jesus, que é o alvo de todo aquele que decide seguir a Cristo, ou não, querido. Então, o primeiro ponto: vivem como se Jesus não fosse voltar e vivem apenas para si mesmo. Se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 15, 19, diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, querido, eu vejo uma geração de pessoas que adentram os templos, frequentam as igrejas, mas que vivem fora dela. É isso mesmo, querido. Olha, pessoas que até praticam atos religiosos, mas não fazem parte da igreja que vai subir. Muitos pregadores, conferencistas, como eles mesmos gostam de ser chamados, usam os púlpitos apenas para se autopromoverem, e Jesus fica sempre em segundo plano, esquecendo da lei, da causa e efeito, que nos mostra que o efeito nunca será maior qualitativamente e quantitativamente que a sua causa. Quando os vemos falar da palavra, até, querido, parece que a obra que Jesus fez neles é maior que a que fez em outras pessoas. Você pode, querido, pregar muito bem, mas a glória é de Deus. Você pode cantar maravilhosamente bem, meu amado, mas a glória sempre será de Deus. Pode ser usado na cura, na revelação, na profecia, querido, mas a honra e a glória, todas serão sempre de Deus. Então, muito desses citados, queridos, são cristãos só dentro da igreja, porque fora dela, queridos, são lobos, devoradores, são mentirosos, amantes de si mesmo, e não tem nada de verdadeiro neles. Homens e mulheres que não têm compromisso nenhum com a obra verdadeira de Deus, que não visitam ninguém e nem se importam se estão realmente certos e na presença de Deus. Mas talvez você me diga: pastor Paulo, se eles estão sempre prosperando, têm agenda cheia, carrão do ano, pregam em várias igrejas, grandes empresas, e por que outras pessoas não estão sendo abençoadas por Deus como abençoa eles? Te digo uma coisa, querido, nem tudo que está dando certo é porque Deus está no meio. Cuidado com as comparações. Nunca deseje, amado, o que alguém tem, sem antes saber quem é ela. E tudo que temos vai ficar. E o que realmente interessa aqui, amado, é o que você é. É o que você é para Cristo. Vivemos, amado, como se Jesus nunca fosse voltar. Segundo tópico: e não se importam com a sua própria salvação. Apocalipse 3,11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Queridos, passamos dias e dias ao nosso próprio modo,
Entristecemos muitas das vezes o Espírito Santo e nem nos importamos com as coisas lá de cima. Acho interessante que às vezes é perguntado na igreja, como eu perguntei agora há pouco, quem aqui tem certeza da sua salvação? Foi o que eu fiz agora esse domingo passado agora na minha igreja. Querido, eu não vi ninguém erguer a mão. Amados, a salvação não é vendida e nem negociada, ela vem através de Jesus Cristo. Mas aquele que perseverar, o que diz a palavra, amado, até o fim será salvo. Mateus 24, 13, se não me falha a memória, diz isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O apóstolo Marco fala lá no capítulo 16, verso 16. Então, para sermos salvos em Cristo Jesus, temos que ser, querido, perseverante e confiante, como diz o versículo acima, que aquele que crer e for batizado será o quê? Salvo. Salvação não é pelas obras do homem. Se nós olharmos lá em Tito, capítulo 3, verso 5, ele diz o seguinte, amado, olha, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então muitos pensam que por serem bons serão salvos, mas enganam-se. Quando é pregado a volta de Jesus, ninguém dá a mínima, querido, para o que está sendo pregado. O que nós vemos lá do púlpito, querido, é crente bocejando, é crente cochilando, é crente mexendo no celular, mostrando de fato o seu interesse pela palavra que está sendo pregada. 10 coisas boas que fazemos, amado, não apagam 3 coisas erradas que cometemos em um culto. Então temos que estar vigilantes, pois Jesus virá buscar uma igreja preparada e sem manchas de pecado. Muitos vivem como se Jesus não fosse voltar, querido. E no 3, amado, vivem na mentira e na falsidade. A maioria dos obreiros, levitas, cantores, cantoras, pastores, pastoras, missionários, missionárias, evangelistas, diáconos, diaconisas, querido, olha, tem vivido na falsidade. Levam uma vida dupla, vivem mais para as coisas desse mundo do que para as coisas de Deus. Vivem mais para essa terra do que para o céu, querido. Vivem preocupados com as coisas temporais, como dizia Paulo, e se esquecem das eternas, das que realmente vale a pena, querido. Tem certos homens de Deus que ficam longe da comunhão da igreja por dias e meses e depois aparecem, sobem no púlpito, amado, como se não devesse nenhuma satisfação para alguém. Vivem de suas próprias maneiras, não importando-se, amado, em mentir. Ou seja, não importa, querido, a sua situação. Eles mentem sua situação verdadeira para seus pastores, para os líderes da igreja e pensam, bom, se eu não contar, ele não vai saber. Daí não preciso dar explicação. Mas, querido, muitos esquecem do Deus que tudo vê e tudo pode fazer. Pessoas com chamado, ao invés de visitar os necessitados para falar da palavra e do amor de Jesus, vão na casa dos outros, amado, para falar mal dos seus líderes, dos seus pastores, da sua igreja, dos irmãos. Não visitam com intuito evangelístico, mas sim com a intenção, querido, de fazer fofocas, de fazer contendas, de gerar intrigas no meio do povo de Deus, esquecendo-se que Jesus foi o maior exemplo de amor nessa terra, foi o maior exemplo, querido, de compaixão e de união. Quando, amado, sabe que um irmão caiu no pecado, eles vão e terminam de matar de uma só vez, com acusações e apontamentos de pecado aquele irmão. Está na hora, sim, querido, de acordarmos como igreja de Cristo. É o tempo, amado, de sermos realmente transformados pelo Espírito Santo de Deus. Fujam do pecado e vivam a vida transparente e de boa obra. Não tenha comunhão com pessoas que se dizem de Deus, mas tenha o comportamento, querido, de Deus realmente em sua vida. Fuja do pecado e viva uma vida transparente e de boa obra. Não tenha comunhão com pessoas que se dizem de Deus, mas tem comportamento, querido, pior que os ímpios. Nada, amado, de ouvidos para quem diz, se te faz feliz, faça mesmo.
Lembra do que Paulo disse, amado, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, amado, olha, fuja da mentira e da frieza espiritual, amado, que é a apostasia dos últimos dias. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias a apostasia viria sobre o povo de Deus. Apostasia, amado, é afastamento, é esfriamento das coisas de Deus. Está faltando fé, meu querido? Olha, peça a Deus e Ele vos concederá fé. Tome hoje, amado, uma posição e seja um cristão verdadeiro, pois o arrebatamento em breve acontecerá, querido, e você estará preparado realmente para subir para os céus? Pense nisso e tire suas conclusões. Apocalipse 9:6 diz: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles, meu querido. Será que é realmente um tormento infernal, querido? O homem procurar, querido, a morte e a própria morte fugir do homem para que ele pague realmente pelos seus erros. Lembra de Mateus 24, querido, do 40 ao 44? O que é que diz? Diz o seguinte: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor Jesus Cristo. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Queridos, Tito 2,14 diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então aqui, amado, está a prova que Jesus voltará. Nem eu, nem você, nem pastor nenhum do mundo, nem papa, nem padre, querido, olha, sabe o dia e a hora que ele virá. Porque se nós assim soubéssemos, assim também preveríamos, amado, a hora que viria o ladrão para minar a nossa casa. Então nós não vamos saber. A palavra diz que é como raio, é como relâmpago, é como piscar de olhos. Vai ser rápido, veloz. Jesus vai voltar, querido. Se nós não estivermos realmente apercebidos, nós ficaremos, amados. Nós ficaremos. A palavra do Senhor ela é muito clara em Tito 2,14, que o Senhor virá buscar um povo diferente, um povo especial, um povo que Ele mesmo, querido, remiu, que Ele mesmo limpou a iniquidade, Ele mesmo purificou, um povo zeloso e de boas obras para Ele. Ele se deu, querido, para que isso acontecesse. Ele se deu na cruz do Calvário para preparar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então não era qualquer povo que Jesus irá buscar. Jesus não vai vir buscar qualquer crente, querido. Jesus não vem buscar qualquer povo. Jesus não vem buscar frequentadores de culto que vivem a vida toda vindo para a igreja. Mas infelizmente, amado, muitos irão passar uma eternidade no inferno. Não adianta estar vindo para a igreja, amado, sem saber o que está vindo fazer na casa de Deus. Nós, amado, quando aceitamos a Jesus, nós começamos a esperar a vinda do Senhor Jesus. Domingo eu pregando, amado, muitas pessoas diziam: pastor, quando terminou o culto, eu vivia com medo da volta de Jesus, pastor. E hoje o Senhor tirou toda a minha dúvida, todo o meu medo. Pastor Paulo, eu dizia: Senhor Jesus, só vem depois que eu morrer. Querido, isso não existe. O cristão, o povo realmente especial que Jesus vem buscar, tem que anelar, querido, tem que viver alinhado com essa promessa. Nós temos que almejar, sonhar, gritar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos que ansiar, desejar a volta do nosso Senhor, para que Ele venha nos levar, querido, para morarmos com Ele na glória, para morarmos com Ele, amado, no céu dEle, no mundo dEle, onde não haverá pranto, onde não haverá dor, onde não haverá enfermidade, onde não haverá sofrimento. Querido, olha como está o nosso país. O Brasil está na promiscuidade, o Brasil está em rumores de guerra, o Brasil está, querido, a ponto de entrar agora numa guerra pode até ser mundial, não sei. Mas veja como é que está o nosso país, um país agora onde a ideologia de gênero, querido, está tomando conta do país, onde no meu caso, nossos netos, né?
Num de vocês, muitos ainda não têm filhos. Os vossos filhos não terão mais, querido, no registro a palavra sexo, ou masculino ou feminino. Não, querido, é gênero. Ele terá um gênero e ele é quem vai escolher o que ele vai ser lá na frente. Se lá na frente ele disser, papai, eu quero ser mulher, acabou, amado. Ele vai colocar o nome de mulher no registro. Se a menina disser, papai, eu quero ser homem, então o gênero dela vai ser masculino. Amado, nós temos que combater isso, porque isso é um mal. Isso é um mal, querido, que nos rodeia, que nos cerca, que quer nos destruir. Então nós temos que estar, querido, alertas. Nós temos que estar todos os dias, amado, caminhando para a igreja. E se alguém disser, por que você vai tanto para a igreja? Você vai ter, querido, a ousadia de dizer, porque eu estou aguardando, aleluia, a vinda do meu Salvador Jesus Cristo. Ele prometeu, amado. Ele não é homem para mentir. Ele voltará, querido. Ele vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. Um povo seu, especial. Ele não vem buscar qualquer um não, querido. Muitos estão na igreja, como diz aqui a palavra em Mateus 24, juntinho ali, dois, acostumadinho a estar sentando no mesmo banco, ali, acostumadinho a não perder culto, mas um pode subir e o outro não. É o que diz a palavra. Dois estarão no campo, será lavado um e deixado o outro. Dois estarão na moinha trabalhando, mas uma pode ser levada. A palavra diz assim, amada, dois estarão dormindo, um pode ser levado e o outro pode ficar, querido. Então veja que a salvação, ela é individual. Você tem que acreditar, você tem que almejar, você tem que realmente querer ir morar nos céus. Mas não ter medo, amado, da volta de Jesus. Não ficar preocupado. Jesus não vem agora, vem depois que eu morrer, Senhor. Que é isso? Isso é egoísmo. Os homens, querido, infelizmente, estão assim, desapercebidos como o povo de Noé. Foi o que nós iniciamos essa palavra, essa reflexão. Naquele tempo eles bebiam, dançavam, casavam, se davam esse casamento e não estava nem aí. Noé falando, o Senhor vai acabar esse mundo com água, vai vir um dilúvio, vamos para a arca, vamos nos encontrar com o Senhor, Ele está voltando. E as pessoas riam, zombavam. Poxa, 35 anos que não caiu uma gota de orvalho, de chuva. Mas a palavra diz que aí Noé entrou na arca e viu o dilúvio e levou a todos. E todos, infelizmente, morreram, querido, porque não acreditaram. Então, se eu e você, amado, não acreditarmos, não estivermos esperando a vinda de Cristo, nós ficaremos. Pode ter certeza, amado. Nós ficaremos. Muitas igrejas ficarão, amado. Porque os irmãos estão vivendo agora como crentes não praticantes. Crentes não praticantes. Eu via isso, amado, quando era criança, na igreja católica. Quando a gente conversava com alguém, a pessoa dizia, não, eu sou católico não praticante. Amado, não existe você fazer parte de uma religião e dizer que não é praticante. Então, se você não é praticante, você não é dessa religião. Existem hoje, amado, milhões de cristãos desviados do Evangelho. É final de tempo, amado. O amor de muitos esfriou. A apostasia, querido, é o esfriamento. É você perder. Nós não podemos perder a esperança da salvação. E muitos já perderam. Muitos têm a vinda de Jesus por tardia. Mas eu creio que Jesus ainda está dando tempo para aqueles que realmente ainda querem se converter e esperar por Ele também. Amém? Deixa eu orar por você, meu querido. Pai querido e amado, nessa noite, Senhor, eu quero aqui, Pai, como ministro da Tua Palavra, ó Deus querido, interceder por aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem, que ainda não Te aceitou como Senhor e Salvador da vida deles. Eu quero aqui, Pai, interceder por aqueles, meu Pai, que apostataram na fé, que estão frios na fé, que não sentem mais, Pai, a alegria, meu Deus, de poder ir para a Tua igreja, aguardar a Tua vinda, de poder ouvir a Tua palavra e se alegrar, meu Deus, com os ensinamentos, de poder, meu Pai, sentir prazer, meu Deus, em visitar pessoas que realmente estão carecendo, Pai, de ouvir a Tua palavra. Ó Deus querido e amado, como ministro do Teu Evangelho, eu clamo a Ti nessa hora, Senhor, tem misericórdia ainda desse mundo, meu Pai. Volta, Senhor, enquanto ainda tem cristão Te aguardando. A Tua palavra diz, Pai, que porventura haverá crente na terra quando o Senhor Jesus voltar. Senhor, não demora tanto para que isso não venha acontecer. Não demora tanto em vir, Jesus. Nós sabemos que o Teu amor é tão grande que o Senhor ainda não veio para não levar só um pequeno grupo de pessoas. Mas eu sei que o Senhor preparou um povo seu, um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. Então, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço agora, ó Deus Todo-Poderoso,
Abençoa, Pai, todos que ouvirem essa reflexão, toca profundamente no coração deles, para que eles não sejam apenas frequentadores de igrejas, independente, Pai, da denominação, mas que realmente, Senhor, eles venham almejar pela Tua vinda, almejar, meu Deus, te esperar e te aguardar, como aquelas virgens prudentes que aguardaram o seu noivo e foram com ele para as bodas. É o que eu oro e já te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém.